recorri também ao texto de Salmos para falar sobre esta mensagem, né? Então eu convido a igreja e vamos para lermos a palavra de Deus no Salmo 110, os 7 primeiros versículos. Salmo 110, de 1 a 7. O reino e o sacerdócio do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apacentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Irmãos, aparentemente, a leitura desse salmo não é muito clara e, de certa forma, até um tanto ilógica, principalmente quando nós fazemos a leitura para, nesse tempo muito distante do Novo Testamento, na escrita do rei Davi, portanto, alguns séculos antes do nascimento de Jesus, um salmo falar sobre Jesus, falar sobre o Messias, principalmente falando de um Messias após a ressurreição e tendo retornado ao céu. Fatos estes que o Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos encontrar a narrativa desses acontecimentos. Então, aparentemente, parece uma certa falta de lógica quando nós lemos esta passagem. No entanto, irmãos, há pelo menos 2 importantes razões indicadas para prestarmos atenção nele. A primeira, ele é um salmo messiânico, ou seja, ele trata de Jesus e do seu ministério. Davi, o escritor desse salmo, movido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele antecede, através da sua forma literária, o que ele tem de impressão, o que ele tem de compreensão a respeito da glória e do reinado do Messias, muitos séculos antes. Então Davi não estava antecipando nada, Davi estava apenas dizendo: olha, o rei da glória, esse que ele pergunta em outro momento, quem é esse rei da glória? Ele responde quem é esse rei da glória, ele explica, ele mostra a sua perspectiva, a sua visão a respeito do Messias e do seu reinado. A segunda razão para prestarmos atenção nesse texto é que o Novo Testamento, os autores diversos do Novo Testamento, citam e tratam desse texto de uma maneira muito intensa, citando várias vezes, em várias passagens, a respeito de Jesus Cristo, como nenhum outro texto do Velho Testamento é citado. Portanto, a descrição do rei Davi, que ele faz sobre o Messias futuro, vem reverberar na realidade do nascimento, da vida, do ministério de Jesus Cristo, na sua ressurreição e na sua ascensão, voltando aos céus, quando os escritores do Novo Testamento aplicam esta mensagem com uma autoridade, com uma coerência
imensa. Portanto, irmãos, o Salmo, ele mostra numa linguagem simples o que significa o retorno do Filho de Deus à presença do Pai na glória eterna, e ressalta várias verdades importantes a respeito do significado de Jesus como o enviado de Deus para ser o Salvador. Jesus, o Salvador. Então, ao olharmos para esse texto, nós devemos aqui percebermos uma coisa acima da literatura, acima do texto ou das palavras utilizadas aqui, num sentido muito simples. Davi está falando do futuro Salvador. E nós, em nosso tempo, quando conhecemos as passagens bíblicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, nós podemos dizer, no nosso tempo presente, quem é Jesus para nós na nossa vida? Quem é Jesus para nós na nossa igreja? Quem é Jesus para nós no nosso coração? E o Salmo 110, ele apresenta o Messias como um rei vitorioso na luta contra os adversários, contra os inimigos, e fala de Jesus como sacerdote, o sumo sacerdote, que ministra a palavra, que ministra a graça, que ministra as obras de Deus na vida do seu povo. E ele recebe o poder, ele tem o poder, e o Salmo ele vai destacar mais uma vez que Jesus Cristo, ele reina no seu trono em Sião, ele rege as nações, ele rege o universo, e tem o apoio do seu povo, da sua igreja, que se une a ele nas lutas pela fé, na perseverança cristã, e na fidelidade e no zelo de Deus. Nós, portanto, somos frutos desta ação de Deus através do Messias, o Salvador. Por isso nós podemos, aliás, nós devemos declarar e testemunhar que Jesus é o nosso Salvador. Por isso, o tema da mensagem é esse: quem é Jesus para a sua igreja? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É uma mensagem muito simples, são lições muito até óbvias. E em primeiro lugar nós podemos dizer que Jesus Cristo, nós que conhecemos a história bíblica desde Gênesis ao Apocalipse, que sabemos que a promessa se cumpriu e o Messias veio e fez as suas obras, nós podemos dizer que Jesus é o Salvador vivo. Jesus está vivo. Para a igreja, para nós, a igreja cristã, povo de Deus, igreja de herança reformada, nós não temos um crucifixo com um corpo ali pregado como símbolo. Nós temos como símbolo uma cruz vazia, e a cruz vazia, ela mostra para nós que esse Cristo está vivo, ele não está morto. O Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, nós lemos que Jesus concluiu a sua obra na terra, portanto ele não se encontra mais numa cruz e nem morto numa sepultura, ele está vivo. E esta mensagem a igreja precisa ter na ponta da língua. O testemunho cristão precisa ser cotidiano, intenso e até voraz, para falar de um Jesus Cristo vivo. Por exemplo, retornando à história bíblica do Novo Testamento, nós vamos observar que os apóstolos, quando viram Jesus morto na cruz e viram o seu sepultamento, eles ficaram tristes e frustrados, eu imagino, e talvez eu sentisse a mesma coisa. Se eu estivesse ali e fosse discípulo de Cristo, e visse e contemplasse aquele acontecimento, aquela sequência toda trágica, certamente eu também ficaria triste, eu também ficaria frustrado. Mas a história desses homens não para na tristeza deles. Quando eles viram o ressuscitado e vivenciaram o poder de Deus, eles entenderam a verdade mais importante do cristianismo,
Jesus Cristo é Senhor sobre a morte. Ele não só está vivo, eles entenderam que esse Cristo que ressuscitou, Ele prometeu que assim como Ele ressuscitou os mortos na fé, os mortos que descansaram, que desceram à sepultura, que creram nesse Cristo vivo, também seriam ressuscitados. Hoje, nós precisamos viver e servir Jesus no poder da sua ressurreição. Isto é, a morte possui uma ação limitada até que sejamos todos igualmente ressuscitados, porque Cristo vive em nós. Cristo vive em nós e nós da morte passamos para a vida. Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 7 a 11, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Cristo vive em nós, e nós vivemos em Cristo Jesus, e nós seremos ressuscitados também em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, hoje a igreja precisa da capacitação do Espírito Santo para testemunhar de Jesus, para testemunhar do seu poder, para testemunhar do seu evangelho, para testemunhar dele como Cristo vivo. O mundo acha que Jesus foi um mestre antigo e que está ultrapassado. O mundo acha que o papel da igreja é demonstrar qualquer outra coisa, mas o papel da igreja é demonstrar que Jesus Cristo está vivo e age no mundo e age na vida das pessoas. Você tem esta consciência de que na sua vida Jesus Cristo é seu mestre, é seu rei e é o Cristo presente, vivo? Você tem esta consciência? Quando você fala de Jesus, você fala dele como? Além de falarmos, além de testemunharmos e termos a presença de Cristo, o Salvador vivo, nós ainda temos uma outra consideração a fazermos quando olhamos para esse salmo. Jesus é o Filho exaltado. Jesus é o Filho glorificado. Jesus é o Filho de Deus, não mais humilhado, não mais o sofredor descrito nas passagens do livro de Isaías, não mais maltratado como descrito nos relatos da Via Sacra, não mais maltratado e vilipendiado, humilhado, mas o Cristo vivo, exaltado, que está diante de Deus, que senta no trono de Deus, à destra do trono de Deus. Isso significa o Rei vivo, o Rei atuante, o Rei que recebeu de Deus todo o poder no céu e na terra. Nosso Senhor Jesus Cristo não precisará ou não precisa mais voltar à terra para ser humilhado e maltratado, mas o nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente como Rei, um Rei cuja coroa é de glória, porque Ele está sentado no trono. Em Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, o escritor sacro diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, essa é a autoridade que a igreja precisa destacar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Esta é a maior ênfase que a igreja precisa testemunhar, que os crentes precisam testemunhar e que os crentes precisam falar para a expansão do reino desse rei, o Senhor da glória. Esta era a visão que o rei Davi tinha. Sabe de uma coisa importante? A nossa conversão, ela foi como que o levantamento dos mortos, como que se estivéssemos sido trazidos novamente à vida, e isso faz um sentido quando a palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo destaca, estávamos todos como que mortos, e ele então descreve esse tipo de morte, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos trouxe de novo à vida. E ele escreve, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, e nos colocou juntamente com ele nos lugares celestiais. Irmãos, esse é o nosso testemunho. Até que altura podemos chegar, e quanta autoridade mais a igreja pode receber, e nós podemos, como privilegiados que somos, dar esse testemunho. Meus queridos irmãos, isto é muito importante. Há uma importância imensa disso para a vida da igreja. A igreja tem a importância de poder, ela mesma, possuir uma autoridade sobre o mundo. E essa autoridade da igreja sobre o mundo não é de governo terreno, não é de influência material ou de qualquer outra que seja, mesmo que seja ação social. O poder da igreja é apresentar esse reino do Cristo vivo para as pessoas. Cristo vive em nós, Cristo vive em mim, Cristo vive na sua igreja. Nesse aniversário da igreja nós precisamos destacar isto, falar de Cristo como o Cristo glorificado, o exaltado. Como é bom cantarmos, né? Levantando as nossas mãos, saudando o Rei. Mas mais importante do que fazer isto gestualmente, é fazer isso de alma, fazer isso com o coração, rendidos aos pés desse Rei, o Rei da glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Jesus Cristo para a igreja é o Salvador vivo, Jesus Cristo para a igreja é o Filho de Deus exaltado, não mais o morto sepultado, mas o que vive e reina, reina no céu, reina na terra, reina em nossas vidas. E por último, Jesus é o Salvador que está conosco, e estando conosco, age em nossas vidas, se relaciona conosco. Jesus Cristo convive conosco. Assim foi com os seus discípulos, quando presente na terra, como aquele que nasceu, cresceu, viveu, cumpriu seu ministério. Hoje, espiritualmente, Jesus Cristo está conosco, habita em nós e age em nossas vidas. Na Epístola aos Hebreus, o escritor bíblico, esclarecendo aqueles hebreus convertidos, que tinham, de um certo modo, ainda os resquícios das práticas antigas em suas vidas, que ansiavam por ainda
repetir alguns ritos, principalmente os do templo antigo, os ritos sacerdotais. O escritor, na unção e na direção do Espírito, nessa sabedoria, ele disse assim, lá no capítulo 8, versículo 1: ora, possuímos um sumo, quer dizer, um superior sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Veja a primeira parte do versículo. Ora, possuímos. Então nós temos a nosso favor, ou nós temos nesta comunhão espiritual, a presença de Jesus Cristo. Então a Epístola aos Hebreus explica o atual ministério do Senhor no céu e capacita a sua igreja a servir na terra. Capacita cada crente movido, motivado ou mobilizado pelo poder de Jesus Cristo a ser fiel, a ser zeloso, a também cumprir o seu ministério. Meus amados irmãos, isto é importante para entendermos que, do mesmo modo que o Pai e o Filho trabalham juntos para nos aperfeiçoar e nos capacitar a glorificar e a servir a Cristo, nós precisamos responder com fidelidade e com acessibilidade, com participação, com atitude, com ações claras, reverberando a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus é o grande sumo sacerdote que conhece as nossas limitações e nos dá a graça necessária para sermos ajudados durante o nosso tempo de vida, durante a nossa existência. Eu quero destacar algo aqui muito importante quando eu falo de tempo de vida em que nós somos capacitados por Jesus Cristo. Eu tenho visto no decorrer do tempo para algumas pessoas, que em dado momento da vida cristã, elas se mostram desgastadas. Alguns crentes até se mostram frustrados, desanimados. Certamente você conhece algum crente que se afastou da comunhão, que deixou de participar da vida da igreja de Cristo. E certamente você que conhece pessoas assim, deve ter conversado com algumas delas, ou pelo menos com uma, e deve ter ouvido a sua história. Isto me causa preocupação, quando principalmente eu ouço o testemunho triste dessas pessoas que dizem: eu preciso respirar novos ares, eu preciso de novidades, eu preciso de experiências novas. Por que isso me causa espécie? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo não envelhece na vida do crente. Nós podemos envelhecer e envelhecemos. E no nosso envelhecimento como crentes, nós devíamos, ao contrário dessas necessidades elencadas, nós deveríamos mostrar maturidade espiritual no relacionamento com Jesus. Conhecimento, vivência, profundidade no relacionamento, amor a Jesus, comunhão com Jesus, porque é isso que importa, é isso que vale. Não é o gosto pessoal, não é o estar nessa ou naquela comunidade, mas é o pertencimento a Cristo e o possuir de Cristo na sua alma, no seu coração, no seu entendimento. Irmãos, como isso é relevante?
E esse é o testemunho que a igreja precisa dar hoje. Jesus é o Salvador que está conosco e age na nossa vida. E nós interagimos com Ele. Nós convivemos com Ele. Nós falamos dEle. Nós aprendemos com Ele. E nós fazemos as suas obras. Quando lemos diariamente a palavra de Deus, quando meditamos nesta palavra, quando rendemos-nos ao Espírito Santo, exercitando a fé, nós estamos recebendo de Jesus tudo o que necessitamos para desmascarar e derrotar o inimigo. Esta era a esperança do salmista Davi. Esta precisa ser a nossa realidade cristã hoje. Quem é Jesus para a igreja? Jesus é o Salvador vivo. Jesus é o Filho de Deus exaltado. Jesus é o Salvador que está conosco e age na nossa vida. Terminando esta mensagem, meus irmãos, na Bíblia, o domínio de Cristo é a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas. Desde o passado, da criação, o tempo presente, como nós falamos, e a autoridade de Cristo também no futuro. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, nós vamos ler que Jesus Cristo é descrito como o soberano dos reis da terra, e a Ele é dado o domínio pelos séculos dos séculos. Em Efésios 1, 20 a 23, Cristo é descrito como tendo sido ressuscitado dentre os mortos e feito sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio. Em Romanos 6, 8, é dito que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. O nosso desejo, queridos irmãos, é que esta igreja, como sempre procurou ser zelosa e fiel na pregação do Evangelho, da pessoa de Cristo e do próprio Cristo, ela continue fazendo isso em toda a sua história no tempo que temos pela frente, até o retorno do Messias, até a volta de Jesus para resgatar a sua igreja. Tenhamos isso em mente. Jesus Cristo é tudo para nós, é tudo para a sua igreja. Sem Ele, nada somos e importância nenhuma temos. Importância que valha a pena existir e viver como igreja. Mas tendo Cristo no centro da igreja, no centro das nossas vidas, no centro dos nossos serviços, no centro das nossas realizações, nós estamos fazendo como Davi fez lá no passado, falando do reinado, falando do sacerdócio, falando da glória e do domínio de Jesus em nossas vidas, na vida da igreja. Antigamente, e eu termino aqui nesse púlpito havia uma descrição entalhada aqui, onde eu estou passando a minha mão. Aqui havia uma frase entalhada: nós pregamos a Cristo. Se você tiver uma boa visão, ou até usar a lente de aumento aí do seu celular, aquela lupazinha, você ainda consegue identificar aqui, assim fazendo um movimento de lateralidade com sua cabeça, você consegue ainda identificar o resquício desse entalhamento aqui. Há alguns anos, muitos anos atrás, eu acho que por volta de uns 30, 35 anos atrás, a liderança que estava aqui resolveu tirar isso daqui, porque a palavra nós pregamos a Cristo passava uma ideia que na mentalidade deles significava que Jesus ainda estava pregado na cruz. Uma incoerência verbal incrível, porque na verdade nós pregamos quer dizer nós anunciamos a Cristo.
Nós anunciamos a Cristo e precisamos continuar anunciando Jesus Cristo como igreja que a Ele pertence. Amém? Graças a Deus pela nossa igreja e graças a Deus por você fazer parte dessa história. Continuemos fazendo isso, pregando a Jesus para todas as nações. Eu quero convidar para tomar assento à mesa os nossos irmãos presbíteros para celebrarmos a ceia de Cristo, nos lembrando que Cristo está presente espiritualmente entre nós e que a ceia de Cristo é para a sua igreja e para o seu povo. Você que está em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, celebre conosco o nome de Cristo. No ato da celebração, eu lerei um trecho da Bíblia que explica um pouquinho mais sobre a importância de Cristo na ceia. Eu convido os presbíteros para virem tomar assento à mesa. Convido o diácono Adão para vir sentar-se conosco aqui também à frente. Apóstolo Paulo, ao falar da pessoa de Cristo e da instrução na ceia do Senhor para a igreja, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, naturalmente, a igreja, ao celebrar a ceia do Senhor, os crentes estão testemunhando da fé, cada um testemunhando da sua fé, da sua crença, mas também cada crente está celebrando a pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador, e esse é o testemunho comunitário que nós damos nessa noite, quando tomamos a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele prossegue: nós precisamos fazer isto com pleno discernimento a respeito da pessoa de Jesus na nossa vida. Quem come e bebe sem discernir, está comendo juízo para si. Mas é importante notar que esta palavra apostólica, ela não é punitiva, quando diz come e bebe juízo para si. Ela está, pelo contrário, dizendo assim: olha, tenha discernimento, tenha compreensão. Se você ainda não tem, você pode ter. Se você ainda não conhece Jesus, você pode conhecer. Se você ainda não aprendeu os ensinamentos de Cristo, você pode aprender. Se você ainda não teve a experiência da conversão a Jesus, você pode ter. Então, antes de celebrar a ceia, antes de você ter a oportunidade de tomar do pão e comê-lo, e tomar do cálice e bebê-lo, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer por Jesus reinar em nossas vidas. Você pode agradecer aí do seu lugar. Vamos agradecer porque Jesus é o Senhor da igreja, e nele nós podemos confiar, e dele nós queremos mais. E vamos agradecer porque Deus, na sua providência, enviou o Salvador para nós. Baixemos nossas cabeças e oremos ao Senhor.
Pai do céu, obrigado por ter nos enviado o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Obrigado porque muitos dos irmãos aqui presentes já possuem o discernimento de Jesus em seus corações e mentes. E ó Pai, eu te peço que o Senhor dê esse discernimento a quem quer que seja que ainda não o possua, para poder saber quem é Jesus e tê-lo como seu mestre, o seu Salvador, tê-lo como seu Messias, e assim também adorar e se curvar, se prostrar diante do Rei da Glória, Jesus Cristo. Abençoe-nos, ó Deus, com bênçãos espirituais nesse momento, e que o nosso testemunho aqui agora, individual e coletivo, ao tomarmos desses elementos e declarando quem é Jesus para nós, possa ser um testemunho contínuo e permanente fora dessas quatro paredes, em nossas casas, em nossos locais de trabalho, onde quer que estivermos, que ali possamos reverberar, testemunhando da pessoa de Jesus Cristo, falando dele, ensinando sobre ele, e tendo em cada coração e cada alma o santo temor. Abençoe-nos, portanto, Deus, nesta hora, em Cristo Jesus. Amém.
Da mesma forma que comemos do pão e fizemos isto, lembrando do Cristo sepultado, do Cristo morto, sepultado, e do Cristo vivo, que reina em nossas vidas. Assim Jesus, após distribuir o pão e ensinar, instituindo na sua igreja, entre os seus discípulos, a Páscoa cristã, ou a celebração da Páscoa do Cristo vivo, na ceia, Jesus disse para termos um momento não só introspectivo como esse, do Cristo que nós relembramos, mas também para nós celebrarmos com alegria. E por isso a presença do vinho na ceia é marcante por conta da vida, a vida que temos em Jesus. E essa celebração, e eu não sei se você já parou para pensar no significado da palavra celebração. Celebrar significa algo festivo. Nós muitas vezes misturamos celebração com e ficamos só relembrando as coisas, né? Comemoração. Comemorar é relembrar, é contar a história. Celebrar é alegria, é festa. Então esta celebração ela é para ser festiva. E o vinho na ceia é um alimento festivo, alegre, porque o vinho alegra o coração. É um alimento alcoólico que tem uma função no organismo de alimentar, mas também de relaxar e promover uma sensação agradável, né? Há pessoas que exageram, né? Que bebem demais e relaxam demais, e aí se embriagam, e não é isso que é para ser feito, mas é para celebrarmos algo bom na nossa vida. E o que é bom? Jesus Cristo vive e nós também vivemos em Cristo. É a celebração da vida, né? Ao celebrarmos agora, nos lembrando da importância da vida que temos aqui e a vida eterna.